Na continuidade da nossa leitura e estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz e psicografia do Chico Xavier, estamos presentemente no segundo vídeo de um total de 3 do capítulo 7º, Leitura Mental. Vimos no vídeo anterior que a enfermeira Luciana, com os dons da sua clarividência, conseguiu na mente do padre Domênico a leitura de muitas, como poderíamos dizer, de muitos dos deslizes que ele teve em sua existência, ainda como padre, onerando a outras pessoas e, consequentemente, a si próprio, né? Neste vídeo, que é a segunda parte de 3, nós vamos ver a irmã Zenóbia solicitar ao padre Hipólito algum esclarecimento a respeito da própria Igreja Católica ao padre Domênico, enquanto ela vai invocar o espírito de Ernestina, que foi a mãe do padre Domênico em existência terrena, ok? E aí nós veremos o diálogo entre mãe e filho. Então lembrem-se que nós, enquanto a irmã a enfermeira Luciana narrava ao próprio padre Domênico as situações presas na sua consciência, ele, horrorizado, manda com que ela pare. Basta, basta. E agora André Luiz continua no relato deste capítulo. Soluços atrozes lhe rebentaram do peito ao preço sem solução de continuidade. Irmã Zenóbia, que mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Padre Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa enquanto a seguimos enternecidos de mente voltada para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito, que era um companheiro aqui desse grupo socorrista, que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial de reencarnação futura tão necessária. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que o padre Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às informações que ouvira da enfermeira Luciana, indagou o seu turno. Então existe a justiça divina, anotando-nos todas as faltas. Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito. Padre Hipólito continua. Trazemos isto na própria consciência, meu irmão, o arquivo indelével dos nossos erros. Como os justos são portadores, inclusive, das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a tua vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto externo aliado à política corrupta, olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar porventura as mães devotadas pelos crimes voluntários dos seus filhos?
A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçando, o espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, continuou o padre Hipólito. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si próprios, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem? Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhe as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquia, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos de ódio destruidor. Outros ainda imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu, na terra. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação? E ele, que nada devia, porventura não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor tristemente, tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender agora as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamado silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto, pela delicadeza e generosidade radiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos, cortês e reconhecida. Dispensava qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe do padre Domênico. Vejo aqui essa referência feita por André Luiz a esta mãe, a dona Ernestina, que aparece a eles como uma velhinha simpática, né? Muitos poderão questionar. Então nós manteremos no plano dos espíritos a nossa última imagem física na eternidade? Não. É que os espíritos, e principalmente os espíritos mais esclarecidos, mais adiantados no processo evolutivo, né, apresentam-se tal qual era diante dos olhos, aqui no caso que ela vai aparecer diante do padre Domênico, como o padre Domênico lembrava-se dela, né? Uma senhora de certa idade e com muita simpatia, como uma mãe amorosa. Ela não poderia apresentar-se a ele de outra forma, com o seu perispírito moldado numa forma muito mais jovem, fazendo com que este padre desconhecesse a identidade da sua tenra mãe, ok? Essa dedicada mãe ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefícios do infeliz, Padre Domênico, que era cego perante nós outros, conseguia enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-no o íntimo. Mamãe, mamãe, aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito,
Igualmente invocava agora o nome da mãe como se fora a chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seu amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-o então de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. Ah, mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça no tórax, inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, mãe, perdoa-me, perdoa-me. E recordando, talvez, o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou: Oh, mãe, a justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. E de onde o passado está vivo dentro de mim? Oh, mãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou-se mais perto do coração e falou comovida como amorosa mãe. Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Só sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades da tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti, meu filho, pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai, de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita por um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus, meu filho, dentro das sombras do sofrimento, é como um raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem, meu filho, e levanta-te intimamente para o novo dia. O mísero contemplava enlevado como se estivesse sob os olhos a mais formosa visão da sua vida. Sou, porém, mãe, um malfeitor, réu de crimes sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho, alongou-se a palavra materna. Foste enfermo como todos nós. Escutaste as sugestões do mal e cultivastes úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele na súplica sincera de quem deseja cura real para a vida eterna. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossas próprias iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço do nosso próprio esforço na paciente edificação do nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias, acaso, meu filho, que apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho em que o sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade.
É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo das sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquirir agora diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. Reconhecendo o efeito das suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feristes não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outras épocas, atendendo em teu próprio benefício à exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e num cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem o espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo os sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus orvalho teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse róseo divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como um náufrago desesperado atingindo o porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes e, conchegando-se ao coração materno, rogava: Oh, minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a nobre matrone desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico em pranto forte, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se então longos instantes de silêncio entre todos nós. E aqui encerramos este segundo vídeo de um total de 3 do capítulo 7º, leitura mental. E dando continuidade no próximo vídeo, veremos os desdobramentos para o Padre Domênico, que é a entidade querida da irmã Zenobia, a qual o grupo socorrista ao que André Luiz participa, né, contribuíram sinceramente para buscar este amor, este coração querido à irmã Zenobia. Agradecemos acompanhar esses nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.